Olá, colegas da rede. Hoje é o dia da gente fazer o balanço do mês de março. Como é que foi o desempenho? Primeiro assunto, sem dúvida nenhuma, liderança da Volkswagen no varejo, fato que não acontecia há bastante tempo. Lógico que a gente vai explorar esse e outros assuntos aqui comigo nos slides. Novamente a gente faz a comparação do mês de março com março do ano passado, a comparação mais correta aí por conta de dias úteis, sazonalidade, se bem que esse ano tivemos o carnaval e no ano passado o carnaval foi no mês de fevereiro, como vocês podem ver aí, mas isso está considerado. Março desse ano com 19 dias úteis, aqui a gente considera a quarta-feira de cinzas um dia útil, e março de 2024, 20 dias úteis, para a gente poder fazer uma análise mais precisa. Então a gente vê uma indústria mais forte, quase 184 mil carros, 8 mil carros melhor do que o ano passado. Quando a gente faz análise por dia útil, a indústria foi 10% melhor. Quando a gente analisa a Volkswagen, a gente vê que sem analisar a questão dos dias úteis, teve um desempenho quase igual ao do ano passado, 500 unidades a menos, mas quando a gente olha em dias úteis, teve um crescimento de 3,5%. Um crescimento abaixo do da indústria, mas isso aqui é o total. A gente vai ver o detalhado e aí a gente vai chegar a algumas conclusões melhores. Em termos de participação de mercado, fecha em segundo com 16,4%, um desempenho que foi puxado para baixo, principalmente por conta de vendas corporativas, a gente vai ver no detalhe, e aí vocês conseguem acompanhar todas as outras marcas, alguns destaques positivos, coisa que a gente não via há algum tempo, como uma Honda, aqui também uma Renault com um crescimento bastante grande, e algumas marcas sofrendo um pouco mais aqui no começo da lista. Quando a gente faz essa mesma análise aqui no varejo, a gente percebe que em dias úteis, que é o número que está aqui dentro do quadrado vermelho, 0,2, ou seja, o volume, a indústria ficou praticamente igual quando a gente analisa ponderado por dias úteis. Fechou com 90, quase 91 mil carros emplacados esse mês no varejo. Quando a gente analisa o desempenho da Volkswagen, aqui sim a gente tem um desempenho bastante legal. Então a gente vê quase 1.400 unidades a mais que o mês passado e um crescimento de 18,2% em dias úteis, que fez com que a Volkswagen fechasse na liderança do varejo, um fato bastante comemorado por todos, com quase 14% de participação de mercado e um dos maiores crescimentos aí, se a gente analisar os 11 primeiros no ranking, com 2,1% de crescimento no varejo. Então um desempenho muito bom. Quando a gente analisa as marcas de maior volume, sem dúvida foi a que teve o melhor resultado. Destaque de novo, a gente vê um crescimento na BYD, mês após mês, e também aqui um crescimento na Honda, e as dificuldades do mês ficaram aí por conta da Fiat e da GM. Quando a gente analisa um chart um pouco novo, aí a gente acabou de ver o desempenho no Brasil como um todo, e aí vamos ver como é que foi o market share por região e a posição no ranking. Então a gente vê a região 1 com 13,5%, que fechou em primeiro lugar, a região 2 com quase 14% de share, também fechando em primeiro, a região 3 com share muito alto, passando dos 17%, fechando também em primeiro, região 4, e aqui separado, só está Rio e Espírito Santo, com 12,7% na segunda posição, região 5, com share muito alto também, vê o terceiro maior share de todas as regiões, dentro daquele plano de recuperação, 14,1% fechando no segundo lugar. Região 6 tem um share um pouco menor e uma posição no ranking um pouco diferente das demais, fechou em terceiro com 11,8%. E para fechar, também a região 7 com um bom crescimento, um bom share de 14,5% na segunda posição. E aí quando a gente olha vendas diretas, sem dúvida nenhuma, foi aqui que a indústria cresceu 21% quando a gente olha os dias úteis, e aqui a Volkswagen teve um desempenho um pouco pior, 4,9%, foi uma das marcas que mais perdeu a participação aqui, mesmo assim fechou em segundo lugar com quase 19%, ou seja, tinha uma base bastante alta lá no mês de março de 2024, passando aí quase 23%, e agora tem uma base bem menor. Quando a gente olha o que aconteceu aí no chão de loja, então a gente teve um desempenho também bastante interessante. O que a gente consegue ver? Um varejo de mais ou menos 13.500 unidades, vocês analisam aqui região a região. Quando a gente compara com o varejo do ano passado, que teve 20 dias úteis,
a gente vê um desempenho quase 18% melhor na baixa de AAK, na baixa do TS. Somente uma região, a região 4 aqui, que teve um desempenho pior, menos 4%. Todas as demais tiveram um desempenho bem interessante, destaque para as regiões 5 e para as regiões e para a região 5 e para a região 7, que cresceram aí cada uma delas 36%. Um atacado também elevado, aqui eu já entro um pouco mais no detalhe desse atacado, a gente vai precisar tomar um pouquinho de cuidado. E como é que fechou em dias de estoque? No Brasil, quase 40 dias de estoque, 39. A gente vê uma elevação dos dias de estoque na rede, e aí vocês conseguem ver região a região, uma com 44, as que têm um dias de estoque mais elevado, e aí na região 1 com 35. No final das contas, o estoque da rede como um todo baixou 360 carros, as regiões 1, 2 e 3 tiveram uma redução de estoque, enquanto as outras, principalmente as regiões 5 e a região 6, tiveram uma elevação desse estoque. Como acabei de comentar, vocês viram aí teve uma redução no estoque da rede como um todo, algumas regiões baixaram, outras subiram um pouco, mas um ponto fundamental é que a rede faça uma gestão da carteira e também dos seus estoques. A gente vê que tem muitos carros com dias de estoque bem mais elevado do que essa média de 39 dias que eu comentei. Anotei aqui alguns: Nivus, Virtus, Saveiro, T-Cross, exceto a versão Sense, que na verdade tem uma falta bastante grande desse carro, e de Tiguan. Então, a rede precisa ter uma atenção redobrada nesses produtos, fazer uma análise da carteira, verificar qual a disponibilidade na fábrica, para que você possa fazer de fato uma boa gestão. A gente vê taxa de juros crescendo, taxa de juros aumentando, ou seja, o custo de manter o carro no estoque está ficando cada vez maior. Então a rede tem que ter muita atenção nesse custo de estoque. E para o mês de abril, a gente vê aí que facilmente a indústria deve passar dos 200 mil carros. Primeiro mês no ano que essa indústria vai passar desse patamar, vai ser a maior indústria, com certeza a maior indústria do ano. Passou o carnaval, passou tudo isso, então a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma recuperação desses volumes. E aqui do nosso lado, a gente vai fazendo a avaliação da performance, da rentabilidade, do desempenho, semana a semana, para que a gente vá discutindo aí com a fábrica alternativas para melhorar as nossas vendas no varejo em qualquer um dos nossos canais. Esse foi o balanço aí do mês de março em vendas. Durante essa semana aqui a gente volta com mais informações, uma semana cheia, reunião regional e roadshow na quarta-feira, reunião regional na quinta e roadshow para fechar em Belo Horizonte na sexta-feira. É isso aí, até mais.